Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar são os objetivos do nosso grupo propósito. Estou muito feliz hoje, conheci uma família muito especial lá do bairro Planalto, de Belo Horizonte. Um abraço, Fábio, Vanessa, Caio e Mel. Estão conosco desde o primeiro dia, 1º de janeiro de 2024, eles começaram nesse projeto e estão conosco até hoje. Não perdem um capítulo. Tantos outros também estão. Nós estamos muito felizes, irmãos, com o que Deus tem feito. Aqui, ó, tem um bonequinho parecido comigo. Brincadeira, o bonequinho é mais bonito, né? Tem um martelinho na mão dele. Para mim, ele representa um pregador, tá? Ganhei esse presente da minha esposa. E aqui tem uma plaquinha que eu ganhei do Paulinho, do Grupo Propósito, com os números do ano passado, quantas lives, quantos vídeos. E aqui está representado. Meu desejo é que essa mensagem, através do Grupo Propósito, chegue ao mundo inteiro. Então vamos combinar uma coisa? Eu vou exercer o meu dom e você vai me ajudar, meu irmão, compartilhando essa palavra. Há um link aí no grupo. Vou deixar aqui também no nosso grupo para que você compartilhe com mais pessoas e para que essa palavra chegue a muitos lugares. Já tem chegado, nós temos pessoas como essa família especial que eu conheci lá de Belo Horizonte e tem acompanhado, eu nem os conhecia e nós estamos conectados pela palavra. Tem gente de outros estados, tem gente de outros países. Você que está me ouvindo, por exemplo, e não é de Lajinha região, se é também, aproveite esse vídeo, vamos fazer uma enquete aí. Comente no YouTube, na parte de comentários, comente de onde você está ouvindo, fale desde quando você está acompanhando, o que, que esse projeto tem feito na sua vida, como tem feito a diferença. Vou ficar muito feliz de receber esse feedback como eu recebi dessa família. Muito obrigado desde já por terem alegrado aí o meu coração. Quero dizer que toda honra, toda glória, todo louvor é do Senhor e o meu desejo é só apenas cumprir a missão de Jesus, o id que ele ordenou e fazer o nome dele conhecido. Vamos lá para o Salmo de número 32. Davi, ele escreve esse salmo. Esse salmo é um salmo escrito em um contexto de queda. Provavelmente Davi está narrando aqui a sua queda, a experiência que ele teve após desonrar ali o leito de Urias, depois de ter coabitado com a mulher de Urias. Davi, ele vem dar o seu testemunho, o testemunho do perdão que ele recebeu em Deus. Esse salmo poderia ser resumido pelo versículo que está no livro de Provérbios. O versículo diz o seguinte: o que encobre a sua transgressão jamais, 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 nunca prosperará. Ou seja, quem resolve esconder o que está fazendo de errado, sem confessar, nunca vai alcançar a prosperidade da sua vida, não vai progredir, não vai avançar. E as barreiras vão estar no seu próprio interior. Mas aqueles que a confessam e deixam alcançarão misericórdia. Então, meu irmão, o caminho é a confissão. Davi diz aqui: feliz é o homem cuja iniquidade é perdoada. O que é iniquidade? É aquele pecado absurdo, como Davi cometeu. Davi parecia uma carreta sem freio, aquele homem centrado, um homem segundo o coração de Deus, um homem fiel em todo tempo, valente, que confiava no Senhor dos Exércitos. Aquele homem, depois de ter vencido tudo, perdeu para si mesmo. E quando ele decidiu pecar, meu irmão, é como se ele tivesse ligado o caminhão ali, colocado no ponto morto e descido o morro sem freio. Davi foi pecando e pecando como iníquo. A iniquidade é aquele pecado que já não parece não afetar o homem. Davi não liga de mentir, Davi não liga de não ir à guerra, Davi não liga de possuir a mulher do seu próximo, Davi não liga de tentar matar o seu próximo, Davi não liga de tentar ainda se passar como herói, assumindo aquela mulher grávida. Meu querido irmão, um pecado chama outro, tá? Cuidado, o pecado ele precisa ser frenado, ele precisa ser freado, ele precisa ser parado na nossa vida. E o que nós fazemos para fazer para que isso aconteça é confessar. Davi diz: cujo pecado é coberto. Quando eu lia isso, né, sendo criança, eu ficava pensando assim: Senhor, então o Senhor esconde os nossos pecados como uma coberta, mas aqui você tem que entender uma linguagem da economia. Por exemplo, quando você vai pegar um empréstimo, geralmente a instituição financeira te pede um fiador. Aquele fiador ele tem que ter um bem ou um salário, alguma coisa que comprove que ele é capaz de te cobrir em caso se a sua dívida acontecer. Ele precisa te cobrir. É esse o significado. Davi está dizendo: bem-aventurado é o homem que deve, mas que tem alguém para cobri-lo. Olha, eu devo, mas quem vai pagar é ele. Isso mesmo, irmãos. Nós somos devedores. Aliás, éramos, né? Mas Cristo pagou o preço por nós e hoje não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo perdoou os nossos pecados. A dívida que era contra nós, Cristo a rasgou. Não existe mais dívida. Teotelestai. Está pago. Só existe uma dívida. A Bíblia diz que nós somos devedores do amor com que ele nos amou. É o que ele pede para que a gente sempre esteja em dívida com o nosso próximo em amor. Davi ainda diz: feliz, bem-sucedido, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não adola. Ele está dizendo: bem-aventurado é um homem em que Deus já perdoou. E Deus diz assim: olha, você está perdoado dos seus pecados, porque eu já paguei o preço, e em cujo espírito não adola. O que é isso? É o cenário, irmãos. A diferença de um cristão, a diferença de alguém que é filho de Deus,
para alguém que ainda não conheceu o Senhor é o seguinte: o cristão erra, mas ele tem aquela convicção de Paulo: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O Filho de Deus sabe que é a luz, sabe que não deve andar nas trevas, sabe que não deve pecar, mas peca. E o pecado da nossa vida tem que ser um acidente. A gente tem que lutar até o último dia contra o pecado. O que é dolo? Dolo é a intenção premeditada, pré-arquitetada de cometer algo. Então aqui está dizendo que bem-aventurado é o homem que o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não adora. Ou seja, é aquele indivíduo que está lutando contra o pecado e na sua cabeça ele está lutando para vencer. Ele não se entregou e está tentando enganar a Deus ou fazer Deus de bobo. Né? Como se ele dissesse assim: ai, Senhor, não me deixa pecar. E ele está dizendo isso com as palavras, mas no seu coração ele só pensa em praticar o ato. Esse é uma maneira de tentar enganar o Senhor. E o Senhor, Davi diz: bem-aventurado o homem cujo espírito não adora. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque se nós não buscarmos o perdão do Senhor, se nós pecarmos e não buscarmos uma reconciliação com o Senhor, irmãos, nós vamos viver contrário à natureza para a qual nós fomos resgatados. Nós éramos, por natureza, a Bíblia diz, filhos da ira, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, éramos, por natureza, filhos da ira, estávamos em oposição a Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo e mudou a nossa vida. Ou seja, Cristo veio para nos resgatar do pecado, ele nos muda. Como é que nós, que fomos resgatados do pecado, vamos viver no pecado? Irmão, se nós insistirmos nisso, o querer o bem agora está em nós precisamos buscá-lo com toda a nossa força, porque se nós dermos lugar ao mal que está em nós, irmãos, se nós dermos lugar ao pecado que bate em nossa porta, o mundo que jaz no maligno, se amarmos as coisas do mundo, se alimentarmos as paixões que ocupam espaço no nosso coração, na nossa vida, as paixões da nossa carne, meu querido irmão, nós iremos ter uma enfermidade espiritual, uma enfermidade de cunho espiritual. O que é isso? Essa enfermidade, irmãos, nós damos o nome, por exemplo, de culpa, que é o terreno que o diabo mais usa para plantar sementes, para plantar ideias, para fazer florescer aquilo que é contra nós, todo tipo de erva daninha que vai atrapalhar o nosso relacionamento, cresce no chão da culpa. E Davi vem dizer: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque o que acontece, irmãos? O pecado ele é como um câncer espiritual. A gente sabe que Cristo pagou o preço. Cristo nos resgatou da morte e do inferno. Nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. Nos deu uma missão nobre de fazer o nome dele conhecido no mundo. Mas nós, sabendo disso tudo, nos entregamos ao pecado. Cometemos um pecado. Pecado que nós temos vergonha de falar para as pessoas. Pecado que nós temos vergonha que alguém descubra. Pecado que é contra nós. Eu estou dizendo isso, meu irmão, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Esse que vos fala já fez isso e você também, meu irmão. Você já pensou coisa que você não devia, falou coisa que você não devia, fez coisa que você não devia, que só de pronunciar seria, só de pensar em fazer isso conhecido, você já fica extremamente constrangido porque você sabe que não deveria ser assim. Aí o que acontece? Diante do pecado, nós temos duas opções. Uma, confessar o nosso pecado e abandoná-lo. Confessar o nosso pecado, dizer não às nossas paixões, dizer não ao nosso desejo carnal e buscar viver para Deus e viver lutando contra o pecado. E se eu vier a pecar, recorrer ao meu advogado, Jesus Cristo justo, mas lutar contra o meu pecado até o final. Essa é a jornada, é a peregrinação do cristão. A segunda opção é a seguinte: esconder o meu pecado. Meu irmão, se você escolher não confessar o seu pecado, se você escolher viver em pecado, sabe o que vai acontecer? Você vai ter um câncer no sentido de desintegração da sua identidade. Assim como o câncer é uma doença autoimune, uma doença onde as células atacam o próprio corpo, a sua decisão de se preservar, não confessando o seu pecado, vai destruir você. Você vai definhar. A culpa vai estar sempre no seu coração. Os seus ossos vão se envelhecer. Você vai viver gemendo diante de Deus. E toda vez que você estiver tendo um momento alegre, o que vai vir na sua mente, por pouco tempo, é a culpa. A culpa que o diabo quer que você carregue, porque é o chão que ele precisa para poder semear tudo aquilo que vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Davi diz que os ossos dele envelheceram, ele sentia um peso absurdo. A mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. E ele diz: o meu vigor se tornou em sequidão de ossos. Aquele homem valente que enfrentou o gigante, que enfrentou o leão, o urso, os exércitos filisteus, que resistiu a Saul, agora não podia carregar o próprio corpo. A sensação de Davi é que Davi queria fugir de si mesmo. É isso que o pecado faz conosco, irmão. Nós temos desejo de correr de nós.
Mas todo lugar que a gente vai, nós estamos. Não tem jeito de fugir de nós. Não tem como, meu irmão. A única maneira de lidar com isso é confessando o seu pecado. Como é que a gente confessa o pecado? Davi diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei o Senhor as minhas transgressões. Ele tomou uma decisão. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, meu irmão, o seu pecado é contra Deus. Sabe como é que você confessa? Falando para Deus o seu pecado. Talvez eu esteja me dirigindo a pessoas que pecaram e nunca tiveram coragem de falar com Deus sobre isso. É a hora que você precisa agora, meu irmão. Confessar o seu pecado e não mais ocultar. Ah, mas Deus já sabe. Sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. Assim como o pai, muitas vezes sabe qual é o filho que fez o que fez, mas ele espera que o filho fale da própria boca para ele, dizendo: olha, pai, eu sei que o senhor não aprova, mas eu fiz isso. Eu errei nesse ponto. Eu falei nisso. Porque quando o filho confessa, meu querido irmão, o pai vê a esperança, o quebrantamento, o reconhecimento do erro e ele se alegra na perspectiva da mudança. A Bíblia diz que o coração que se quebranta, o espírito compungido, o coração quebrantado, Deus não despreza. Então chegou a hora, meu irmão, de você lançar fora toda a culpa. Você não precisa carregar isso no seu coração. Você vai dizer para Deus o seu pecado. E a sua iniquidade você já não vai mais ocultar. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor é rico em misericórdia. Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda injustiça. A Bíblia nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu confesso meu pecado a Jesus, eu digo: Jesus, eu pequei. Eu preciso do Senhor, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo, eu prejudiquei essa e essa e essa e essa pessoa. Meu erro está diante de mim. Ele me faz sentir desqualificado, ele me faz sentir alguém que não pode ser usado. Mas quando você fala isso para Jesus, você está entregando na mão do maior advogado de todos. Ele vai diante de Deus e diz: olha, ele já não deve nada, eu paguei a dívida por ele. O salário do pecado é a morte, eu morri por ele. Meu irmão, Jesus na cruz gritou que está pago. Acredite nisso. Mas acredite também, meu irmão, que para o pecado a solução é a confissão. E quando nós confessamos nosso pecado, nós precisamos estar dispostos a deixá-lo. Deixar. Certa vez eu recebi uma pergunta muito difícil. Alguém estava passando por um pecado, um problema que o afetava, um problema grave, que não afetava somente a ele, mas afetava a família. E ele me fez a pergunta: pastor, como eu faço para parar? E eu pensei por um momento e respondi: você faz, meu irmão, o seguinte: sabe o que você tem que fazer para parar? E ele disse: não. Eu falei: parar. É isso, meu irmão. Pare. Corte a relação com o pecado. O que te faz pecar? É um determinado ambiente? Corte. São determinadas amizades? Corte. É o cargo? É o dinheiro? Corte. Corte, meu irmão, o que você precisar. Não brinque com o pecado, pois no pecado não existe paz, nem alegria. É tudo ilusão. Sendo assim, todo homem que quer se reconciliar vai fazer súplicas ao Senhor em tempo de poder encontrar com o Senhor. E, meu irmão, se nós confessarmos os nossos pecados, nós vamos experimentar algo no lugar da culpa. A Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento tomará conta da nossa vida. E mesmo que a gente viva as consequências do nosso pecado, como Davi viveu, porque Davi caiu com Batseba, qual foi as consequências? Várias. As mulheres dele foram possuídas à luz do dia, ele fez as ocultas, foi feita às claras. Também a Bíblia diz que a espada não se apartou da sua casa, a espada que ele permitiu que Absalão, por não corrigir o seu filho, matasse o seu outro filho, Abdom. Como Davi foi passivo nessa situação de Urias, quando ele foi ativo, perdão, nessa situação de Urias, mandou que Urias fosse morto em campo de batalha, assim também a espada não se apartou da sua casa, e por ali ser alguém que talvez não chamava nem a atenção dos filhos, por achar que não tinha moral. Davi viveu por muitos anos, eu acredito, essa culpa. A Absalão cometeu essa tragédia. E doeu demais a Davi. Depois Davi foi perseguido pelo seu próprio filho. A espada o perseguiu. Mas Davi, meu irmão, nessa altura já era um novo homem. Por isso ele diz: quando transbordarem as muitas águas não o atingirão. Meu querido irmão, se você para o pecado, você já tem o perdão de Jesus Cristo. E ainda que venham as consequências do pecado, se você de fato se arrependeu, meu irmão, você pode contar com a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E Davi declara de maneira linda, ele diz assim: Senhor, Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. O Senhor, Deus, podia me esmagar, porque a sua mão já pesava dia e noite sobre mim, só podia ter feito isso aqui, ó. Mas o Senhor resolveu fazer sim, e me esconder, me preservar no dia da tribulação, me cercar com alegres cantos de livramento. Eu sendo perseguido, o Senhor me livrando de tudo, e na tua presença, guardado pela tua mão poderosa, eu pude louvar o teu nome. Perdão, irmãos, estou um pouco gripado.
E ele diz assim, como se fosse Deus, Deus cercando Davi e dizendo para Davi assim na sua mão: Instruir-te-ei, Davi, e te ensinarei, Davi, o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas, Davi, agora que você arrependeu, eu vou te dar conselhos. Davi, agora, já que você fez isso, não faz de novo, não. Meu filho, não seja como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais só com freio, cabresto são dominados. Davi, você não aprendeu? Não faz isso mais, não. De outra sorte, não obedecem. Muito sofrimento, Davi, terá que sofrer o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E aí Davi termina dizendo: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Meu querido irmão, eu falei muito, mas eu acredito que tudo tem um propósito e tem alguém precisando ouvir essa mensagem. Confesse o seu pecado, deixe, alcance a misericórdia. Lembre-se, o que encobre jamais, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você seja bem sucedido assim, vivendo sem culpa. Lance toda a culpa fora, porque Cristo já pagou o preço na cruz. Quebrante-se, confesse o seu pecado e o deixe de uma vez por todas. Se você vier a errar, que não haja dolo no seu espírito. Que você diga: Jesus, eu estou aqui para recomeçar a minha luta contra o pecado. E lute até o final. Em tempos de guerra, como diz a música, nunca pare de lutar. O escape, o descanso e a recompensa vem, sem demora. Um abraço, meu irmão.